Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e, na companhia de Cláudia Muniz, seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Esse é um programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no @RádioTVFAAP, para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para a gente escutar aqui. A nossa rota literária deste semestre é a Europa. Partimos da Alemanha, estamos agora na Inglaterra, ainda iremos para a Espanha, com destino a Portugal. Nossa segunda parada é na Inglaterra, de Graham Greene, com direito a uma visitinha a Cuba. Vamos falar sobre o livro Nosso Homem em Havana. E para nos ajudar com os comentários sobre esse clássico, estamos recebendo diretamente de Portugal o escritor e jornalista Álvaro Filho, que também apresenta o canal Detetive Literário no YouTube. Muito bem-vindo, Álvaro. Olá, obrigado pelo convite. E é sempre um prazer falar de literatura policial e de boa literatura policial. E aqui com a gente hoje também a aluna Mariana Vilas Boas Zambrana, do primeiro semestre de Relações Internacionais da FAAP. Bem-vinda, Mariana. Oi, gente, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Somos nós que agradecemos a presença de vocês. Graham Greene ficou muito conhecido por escrever livros de espionagem durante a Guerra Fria. Sua literatura, entretanto, mescla humor e mistério, revelando aos leitores um delírio de perseguição típico da época. E vamos conhecer um pouco mais da vida de Graham Greene com o aluno de cinema da FAAP, Davi Krasel-Schick. Nascido na Inglaterra em 2 de outubro de 1904, Graham Greene foi um dos autores mais importantes do século XX, responsável por tramas empolgantes que repercutiram até nas grandes telas de cinema. Filho do diretor de um influente internato, o escritor cresceu em um ambiente de pressão constante, formulando dentro de si intensos conflitos pessoais. Jornalista do The Times durante alguns anos, desenvolveu diversas habilidades de escrita para estrear na literatura em 1930, quando lançou uma assinatura marcada por características como incorporação de episódios históricos como o norte de suas narrativas, exploração de diversos gêneros, misturando o romance e o suspense, construção de figuras complexas, criando protagonistas elaborados e divididos por questões morais, condução de interessantes questionamentos sobre o cristianismo, desafiando códigos e bases impostas sobre o homem. Reconhecido pela extrema fluidez de suas histórias, Graham Greene desenvolveu temas relevantes e sempre aliados a aventuras carismáticas. Responsável por livros e roteiros cinematográficos, o autor atingiu diferentes meios artísticos e se consolidou como uma das principais influências das tramas de mistério. Vindo de um passado turbulento, Greene conseguiu assim direcionar suas angústias para produzir interessantes reflexões sobre a moralidade humana que jamais perderam o entretenimento no processo. Esse foi um pequeno resumo da vida e da obra do Graham Greene, apresentado por Davi Krasel-Schick, aluno de cinema da FAAP. E agora a gente vai começar a nossa conversa sobre o livro Nosso Homem em Havana. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Álvaro é: Álvaro, como você pode me definir Jim Wormold? Bem, o livro é interessante porque, para falar do personagem, né, do nosso homem em Havana, aqui em Portugal eles tiveram um certo pudor. O título é O Nosso Agente em Havana. Não sei o que foi que houve nessa tradução. É preciso entender um pouco, como foi dito aí, o percurso do Greene, né? Ele fez o que se chama de romance de espionagem, que é um dos caminhos da literatura policial, mas ele nunca levou a sério esse gênero. É diferente, por exemplo, das aventuras do
do 007, né? Que, enfim, se leva no cinema nem tanto, né? Mas que se fazia sério, né? E ele, eu não sei se por causa dessa personalidade do Green, meio ele era alcoólico, né? Meio um cara também debochado em algumas na forma como de viver também. Isso contaminou, influenciou a sua escrita. Então, ele concebeu essa história de um personagem que é um espião sem ser um espião, né? Isso que é curioso nessa história. Mas isso é um traço de toda a trajetória da literatura dele, né? Desse jogo de erros. Eu não falo nem do Terceiro Homem, que foi por onde eu entrei na obra do Graham Greene, pelo guião, né? Que é um livro que tem um certo delírio ali, de duvidar um pouco da realidade. Mas se você for ver toda essa obra, como o cônsul honorário, ou o fator humano, sempre o serviço de espionagem britânico, que sempre se leva muito a sério, tem tem que lidar com isso que ele chamou muito bem, o próprio Greene chamou muito bem do fator humano. E o personagem do nosso homem Havana é um personagem humano. Ele tem preocupações muito... Ele não quer salvar o mundo. Ele quer salvar a filha dele, tá, no processo de adolescência, numa cultura macho, né? Enfim, que as pessoas já estão muito de olho na filha dele, que vai completar 18 anos, quer salvar a si mesmo, não tem grandes habilidades econômicas, é um comerciante, que por um mal-entendido, uma contenção de despesas, né, do sistema secreto inglês, calhou de promovê-lo a espião sem ter um mínimo de habilidades. Então, é um personagem que traduz um pouco essa trajetória do jogo de erros do Graham Greene. Ou seja, no cônsul honorário, o cônsul que é sequestrado não é o cônsul, né? É outra pessoa. Houve uma falha ali na informação, e os caras têm que lidar com isso, porque ninguém quer pagar um resgate pelo cônsul que não existia. No fator humano, o espião, sem querer fazer um spoiler, tem uma desconfiança sobre se ele é um espião duplo ou não, né? Enfim, é uma literatura de espionagem muito específica, porque ela não se leva a sério. Isso, para mim, que eu acho que é formidável mesmo. Porque, para mim, isso deve se aproximar um pouco mais da realidade do que é o serviço secreto de espionagem, do que o que a gente vê em outros tipos de literatura que tem uma pretensão muito grande. Então, é um personagem demasiadamente humano. E isso é que é interessante dele. E ele... enfim, acha algumas alternativas para poder continuar exercendo esse papel e continuar ganhando essa grana que ele queria e tentar resolver a grande missão dele, que é tirar a filha de Havana, no Havana ainda, e aí tem especialista em relações internacionais, no Havana que ainda ia chegar ali na Revolução, né? O livro foi escrito antes da Revolução, e essa Havana que está caminhando para esse tipo de conclusão. Obrigada, Álvaro. E aí, Mariana, eu vou pegar, né, essa pista deixada pelo Álvaro e gostaria de te ouvir sobre a relação que o Ormond tem com Havana, né? Ele é morador de Havana já há vários anos, mas ele tem uma relação e não tem uma identificação tão profunda, né, com a cultura, com a sociedade cubanas. Então, você, como a nossa representante de relações internacionais, a gente gostaria que você comentasse, né, e interpretasse a relação do personagem com Havana. Tá certo, Cláudia. Não vou conseguir me aprofundar muito em relações internacionais, eu sou do primeiro semestre, mas como leitora, uma coisa que eu consegui sentir assim, ao longo de todo o livro é que o protagonista parece que ele nunca se identifica como pertencente a Havana, parece que ele inclusive estabelece um laço muito mais forte com a Inglaterra, mesmo ele sendo de lá, né, a partir do momento que ele começa a atuar, trabalhando como agente secreto, né? E eu sinto que ele nunca se sente como, de fato, um morador, assim, como se ele fosse um eterno turista dentro daquele território. A maneira como ele fala das pessoas, como ele descreve a cidade, parece que ele olha tudo com um olhar de terceiro e não com um olhar de uma pessoa que realmente pertence lá, que mora lá, que convive, que a filha estuda lá, que tem toda uma vida, né? Foi mais ou menos essa minha percepção. Legal, Mariana. O Jim Ormond,
ele tem uma profissão, né? Ele vende aspiradores de pó em Havana. Ele é um especialista em aspiradores de pó, inclusive um com um nome muito engraçado acabou de ser lançado, né? Que se chama o pó atômico. Inclusive na ilha de Cuba ele falava que por maioria católica, as pessoas morriam de medo de comprar o pó atômico, não iam comprar esse aspirador novo, né? Além disso, Álvaro, o Wormald, ele tinha uma coleção muito peculiar, né? O que era essa coleção que ele tinha, que usava para jogar damas? Quer dizer, usou para jogar damas, né? Eu não me lembro. As garrafas de uísque. Lembra as garrafinhas de uísque? Veja, eu só queria fazer um adendo aí, a Mariana falou, em relação a ele não ter esse pertencimento com a Havana, mas eu também não vi o pertencimento dele com relação à cultura britânica de uma forma geral, né? Ele era um sobrevivente entre essas duas pressões, né? E foi escolhido ali por acaso, e tem uma passagem do livro que eu até conto lá na história, depois eu vou falar da sua coleção, que é sobre essa história do atômico, porque isso isso, na verdade, a história do aspirador do pó, levou foi a grande alternativa dele, né? Eu não sei se a gente vai falar nisso em outro momento, mas de usar o manual do aspirador do pó como se fosse algo que ele tem capturado como espião, não é isso? E esse é o grande cômico da história. Mas ele tem uma boa passagem porque quando ele vai ser chamado para o trabalho, né? Eu acho que é uma passagem que é interessante porque ele, na primeira vez que o cara chama com ele diz, pô, não quero trabalhar nisso, mas ficou curioso porque você me escolheu, né? E aí tem a história disso, né? Porque ele tinha sido escolhido, né? E o personagem que vai lá coletá-lo diz assim, inglês patriota, vive aqui há anos, membro respeitado da Associação de Comerciantes Europeus, precisamos de ter o nosso agente em Havana, o nosso homem em Havana, né? Submarinos precisam de combustível. Os ditadores têm de se aliar-se, os grandes alicinhos pequenos para a sua órbita. Aí ele disse, mas os submarinos atômicos não precisam de combustível. Aí está, para mim, que eu acho que a grande frase da história eles têm toda a razão, mas as guerras começam sempre atrasadas. Então, é isso que eu acho da clarividência do Graham Greene. Ele, em algum momento ali, ele já estava percebendo que alguma coisa ia acontecer. É um personagem... eu não me recordo realmente por menor. Eu li o livro há um ano atrás, 2 vezes, mas eu quero perguntar algo específico sobre essa coleção de whisky dele, porque isso reflete mais o Greene do que o personagem. Isso reflete mais o Greene do que o personagem, que sempre os personagens dele têm um pezinho ali eu não vou falar alcoolismo, porque tem uma coisa pesada no termo, mas eles são meio aqueles bonachões alcoólicos, meio bonachões, então ali vivendo com esse climão ali. Mas tem uma coisa específica sobre a garrafa lá do uísque dos jogos? Porque é um comentário para mim que passou que eu não entendo, mas se você quiser fazer uma pergunta mais direta, eu chego lá. Não, Álvaro, era realmente só para a gente trazer essa referência que você trouxe do próprio escritor, né, do Graham Greene, e dos seus personagens que sempre, de alguma forma, estão ligados com o álcool, né? E eu acho que a gente ainda, imaginando e abordando o aspecto e o fator humano, que o Álvaro menciona muito bem, Mariana, eu queria que você comentasse a amizade que o Wormald tem com o Dr. Hasselbacher, que é a principal companhia que ele tem em Havana desde que ele chegou à cidade há 15 anos atrás, né, na história. Então, o que você tem a dizer sobre essa amizade? E se você também quiser complementar, você comentar um pouquinho sobre a relação com a Millie, que é a filha dele. Então, sobre essa amizade dele com o doutor, eu acho muito interessante, já que comparando um pouco com a outra pergunta que você me fez, que o doutor, ele não é cubano também, né? Ele é alemão, se eu não me engano, acho que essa é a descendência dele. E ainda assim, a relação dos dois, eu também senti muita distância, apesar de ser o amigo mais longo que ele tem em Havana, né? O que só reforça para mim essa questão dele não ter tanta familiaridade com o país e com o local. E linkando um pouco com a Millie, né, a filha dele,
eu senti tanto o Doutor quanto a Millie, 2 personagens muito interessantes na obra. Eu até senti um pouco de falta de adentrar um pouco mais neles, conhecer. Eu senti, assim, uma curiosidade. Pareceu que foi 2 personagens muito bem criados e formulados, que acrescentaram muito para a história. E completamente oposto ao Doutor, né? A relação do protagonista com a Millie é bem íntima, assim. Tanto é que isso até é trazido novamente no final do livro. Dá a entender que ela é realmente a prioridade do Jim em todas as situações, desde ele aceitar ser um agente até as coisas que ele fez, ele estava sempre pensando nela. Acredito que seja a relação mais forte que ele tenha, seja com a filha dele, tanto em questão dos contatos entre as pessoas, quanto com o local que ele mora, enfim. E só para terminar esse tópico, você acha que a Millie é a personagem mais cubana de todas? Nossa, que pergunta interessante. Ai, difícil responder. Olha, eu não sei o que seria ser um personagem mais cubano, mas eu acho que eu não colocaria a Millie como... acho que eu não colocaria a Millie nesse papel, assim. Pra mim, ela é uma personagem bem atípica ali dentro, assim como, tanto quanto protagonista, assim, traz uma ideia como se ela não tivesse nacionalidade. Ela é tão ela que eu não consegui sentir uma relação nem com a Inglaterra, como o Álvaro trouxe, né? Que parece que o protagonista está muito distante da cultura de lá. E, da mesma maneira, a Millie também, eu senti ela bem afastada mesmo. Eu acho que isso tem um pouco a ver, deixa eu colocar na colher aí, com essa relação de ser a segunda geração do imigrante. Entendeu? Assim, eu moro em Portugal, sou imigrante, eu tenho uma consciência aqui. Mas meu filho, que tem 6 anos e 5 anos de Lisboa, ele se percebe menos brasileiro, de certa forma, e as gerações dele são diferentes, ou seja, ele não grita Neymar, ele grita Ronaldo. Tá entendendo? Assim, o ídolo dele no futebol. Eu não sei nem se Neymar continua sendo ídolo de alguém, por vários motivos, inclusive futebolístico, mas assim, ele tem a segunda geração. E essa segunda imigrante, ela tem esse trânsito melhor pela cultura local, entendeu? Ele transita melhor do que essa primeira, até porque a segunda geração não tem esse com licença, eu sou imigrante. O cara nasceu praticamente lá, teve os estudos, às vezes domina o idioma como um nativo domina, circula por ali, né? Tanto é que ela é uma menina, mas isso eu acho que é mais a ver com a idade do que é sensual, como o imaginário inglês percebe as mulheres de Cuba, né? Então ela sensual, né? Me lembrei até de um ponto lá do Fernando Veríssimo, que a menina tem 14 para 15 anos e vai pedir para o pai para comprar um biquíni novo. O pai, eu comprei no ano passado, você tem 14. Mas o pai, agora eu tenho 15. Ele tá bom, compra um biquíni maior. Eu falei, não, papai, menor. Então, assim, é mais ou menos essa ideia dela estar crescendo e tá se conhecendo. E ela sabe que exerce esse fascínio, né? Ela entra nesse jogo lá, né? Porque eu acho que tem muito mais a ver com a idade do que com a característica, né? De se perceber, de ter, e o pai fica aflito. Que mostra o machismo ali da relação do pai também, né? Ou seja, e uma certa preocupação, é um zelo, mas é um machismo, porque na verdade é assim que as coisas iam acontecer, inclusive na Inglaterra, talvez um pouco mais lento, mas ia acontecer em qualquer outro lugar. Então, ela não acha também uma meio cubana, assim, não, mas ela transita bem e melhor do que ele, né? Nesse cenário não tem constrangimento com os militares, né? Transita ali sem pedir licença. E ela tem um pretendente na ilha, né? Que é o Capitão Segura, né? Álvaro, aproveitando que a gente está falando dessas relações do personagem principal com outros personagens, como você enxerga essa figura do Capitão Segura, sendo aí um comandante policial em Havana, pelo visto uma figura influente na polícia cubana? Ele é bem estereotipado, né? Assim, de certa forma, ele tem uma relação de respeito com esses migrantes europeus, né? Ele transita ali com a série, mas sabe também se impor e sabe dar os seus recados, né?
Eu não posso dizer, enfim, porque dizer que é um cubano típico seria corroborar com o estereótipo, né? Mas é a visão que o inglês tem, que seria a mesma visão do cubano, do mexicano, talvez do brasileiro, talvez do paraguaio lá do cônsul honorário, de uma certa importância demais, mas na visão inglesa não teria tanta importância. Então, a pessoa se leva a sério demais, né? Mas ele é um personagem que cumpre o papel ali na trama, como o alemão também cumpre, né? Porque é bom a gente lembrar que existe uma Guerra Fria ali, e a Alemanha, ninguém sabe que Alemanha era essa que era, ou era aliada ou não era aliada dos ingleses, né? E o alemão é um bêbado também lá, enfim, mas ninguém sabe se isso faz parte também do disfarce dele na história, né? Mas ele está lá eternamente com a taça, com o seu, né, o daiquiri e o seu guarda-sol de cima, tá tomando, enquanto o agente está tomando Coca-Cola às vezes, tá? Enfim. Mas esses estereótipos, esses jogos estereótipos, eles novamente dizem mais sobre o autor. Mas é um personagem que cumpre aquele papel. Talvez se nós fôssemos hoje em dia escrever esse livro, se teria mais cuidado, né? Da forma para não ferir suscetibilidades, né? Mas naquela época não existia essa vigilância, né? Para o bem ou para o mal. E ele se permite, o Graham Greene, a descrever esse militar. Bem, eu não quero falar nisso, né? Mas que a gente conhece também bem. E na história de Cuba não passou, e parece que a nossa história também demora um pouco a passar esse tipo aí meio demodê, né, anacrônico, mas que era por aí, né? Cheio de medalha e muita medalha e pouco caráter, né? Mas ele está lá cumprindo esse papel. Que ótimo. Vou passar a bola para a Mariana. É importante a gente contextualizar essa obra, né? Ela foi publicada pela primeira vez em 1958. Então, no momento em que a Guerra Fria estava acontecendo, né? Ela já fazia mais de uma década em que ela estava acontecendo. E Mariana, você considera que é uma obra que retrata o contexto da Guerra Fria? De que forma os acontecimentos dessa trama representam, ilustram a dinâmica geopolítica, né, da Guerra Fria? Tratando aí do contexto histórico do livro, né, eu acho muito interessante, vou até comentar com vocês que eu tenho o costume de não prestar atenção nisso quando eu estou lendo um livro. Então, eu não sei nada do autor, eu não sei nada quando foi publicado, eu mergulho no livro e vou depois entendendo, né? Então, assim que eu finalizei o livro, que eu fui atrás para entender um pouco mais, eu vi dessa questão da Guerra Fria, e aí eu consegui começar a entender o livro um pouco melhor. E para mim, a maneira como o autor dialoga com esse contexto histórico parece com um pouco de ironia, assim, tratando... deixa eu ver como que eu posso colocar. A Guerra Fria, ela não foi uma guerra palpável, digamos assim, né? Não houveram conflitos de fato, enfim, guerras e um contato aí, né? Então, parecia que acontecia tudo nas escondidas, da mesma forma que no livro. Parece que o livro encaixou bem nessa situação, assim, na minha visão de tá acontecendo, mas não sabe como tá acontecendo também, aí manda informação pra cá, vai pra lá, e aí atua tudo num plano implícito, né? E pra mim o livro ele trouxe isso de uma maneira muito bem-humorada e irônica, trazendo várias situações de, nossa, e se tiver acontecendo coisas desse tipo, se tivessem acontecido coisas desse tipo na época, né? E aí ele traz essa questão à tona, eu achei muito interessante. Essa história da importância, às vezes, da literatura policial, que eu considero a literatura de espionagem, de tratar desses temas, né? Assim mesmo. Você pode ler o livro como uma aventura, ou seja, tem ali início, meio e fim. Será que ele vai levar um tiro? Será que ele vai conseguir fazer a história dele? Né? Mas não é, tecnicamente, um livro policial, porque nós sabemos que ali não tem nenhum tipo de técnica de espionagem. Né? Tem uma pessoa só lúcida, que eu acho que é do lado do soviético, que diz, mas isso aí parece um aspirador de pó. Você não sabe o que está falando, eles não vão... isso pode ser uma grande arma, né? A escolha do aspirador atômico não é à toa, né? Nesse contexto, né?
Eu queria me lembrar o nome do outro inspirador, que era o mais popular, que ele sempre quer vender o atômico e ninguém quer comprar, todo mundo só pergunta pelo modelo anterior. Mas veja bem, que ele usa o fato dele vender o aspirador de pó para retirar o lixo, né, das embaixadas, tal. Quando ele vai mostrar lá, né, ele tem essa sacada de fazer uma espionagem ali, porque ele aspira, né, então ele consegue virar depois o papel para tentar achar algum tipo na infância do que seria uma espionagem, né? Isso é tratar esse assunto, mas eu acho que isso, viu, Mariana? Eu acho que isso é proposital, entendeu? Porque se ele fosse escrever uma história para contar da Guerra Fria, talvez o pessoal disse, pô, quero lá saber da Guerra Fria, tá entendendo? Mas como ele estava contando lá uma história que a Guerra Fria perpassa, né? O que eu acho, e repito aqui, é clara evidência dele, porque ele escreveu o livro um ano antes da Revolução Cubana, né? Ou seja, o livro antecipou alguma coisa, né? Isso, eu acho que isso foi interessante ali como ele trabalhou. Mas a gente não vê isso da Revolução aqui. Eu não percebi isso, assim, essa atmosfera de que isso ia chegar a culminar esse fato, né? Entendeu? Mas a Guerra Fria está ali, ridícula, como ela sempre foi, né? Essa tentativa de fazer uma guerra sem ser guerra, né? Foi ridículo do mesmo jeito. A Segunda Guerra Mundial deixou um trauma gigantesco na humanidade pela quantidade de vítimas, né? E também pelos mais diferentes tipos de recursos que começaram a ser utilizados como armas, né? E a gente sabe que no desenrolar da Guerra Fria, o mundo bipartido, né, com as duas potências mundiais, estava numa disputa acirrada, não apenas pela conquista do espaço, mas também pelo desenvolvimento e pelo aprimoramento cada vez maior de armas que dessem conta de, enfim, dizimar populações, né? Até que a gente chega naquele absurdo de um clicar de botão, a Terra explodiu o equivalente a 16 vezes, quer dizer, um absurdo, né? Mas eu acho que é justamente nesse cenário do absurdo que o Graham Greene vai escrever uma história que é, no mínimo, cômica, né? Irônica. O texto dele, do Nosso Homem em Havana, literalmente pega um sujeito que estava trabalhando tranquilamente em Havana, que não tinha nenhum grau de preocupação, de fato, com essa Guerra Fria que estava acontecendo entre as duas potências, e, de repente, ele é recrutado pela inteligência britânica, sem querer ser recrutado. Ele não quer trabalhar com isso, mas parece que forças superiores do Estado, né, convocam o patriotismo inglês para que ele seja lá um representante da espionagem britânica. Então, o Álvaro, aproveitando essa introdução aqui, né, uma vez que o Wormald não teve muita opção, ele foi escalado, recrutado e ponto final, né, quais foram os caminhos que ele achou para ir driblando, né, a inteligência britânica? Porque isso é muito engraçado, né? Existe aí toda uma forma dele enganar a inteligência britânica, né, de tal modo que os recursos que eles enviavam para Havana ficassem todos com ele, para pagar a educação da Millie, para comprar coisinhas para ela, para juntar dinheiro para voltar para a Inglaterra. Como que ele engana a inteligência britânica, né, numa espionagem tão famosa que os britânicos têm? A mais clássica dele é justamente enviar o manual de instrução, né, do aspirador de pó, né, como se fosse algo que tivesse sido sendo preparado pelos russos, né? E os russos não, os soviéticos, dessa forma, fazem o mesmo, né? Quando eles interceptam e fazem a contra-espionagem, eles também acham que aquilo ali é algo que os ingleses estão construindo e enfim, que funciona ali, né? E o interessante é isso, quando isso chega no serviço secreto em Londres, né? As pessoas levam muito a sério, né? Estudam, né? E fazem teorias sobre a dimensão, né? Porque ele na verdade, não diz que é uma arma pequena, né? Ele joga como se aquele aspirador de pó fosse uma arma de destruição de massa
E aí, eu acho que quando você vai chegar depois, nessa parte dessa histeria. Como você não sabia muito do que se tratava, você jogava com um pouco dessa teoria conspiratória. Então, ele fazia isso em pequenos jogos, né? Quando ele percebeu que podia não dizer, que fazia parte do serviço de espionagem, não dizer ou não dizer tudo, porque isso podia ser interceptado, porque isso podia ser uma informação que era só dele, ele começou a atrapalhar mais do que a confundir mais do que explicar. O problema é que a trama começa a ser uma trama de espionagem em algum momento. Ela começa com essa parte desse teatro dele, mas em algum momento ele vai sendo levado a ter que agir como espião. E no final, não vou falar, mas enfim, essa trama parece que é percebida, mas aí tem o grande impacto dos ingleses em não reconhecer o erro, né? Então tem uma saída à inglesa, né? Desse processo do que foi essa farsa, né? Eles não se deixaram... E aí é diferente de uma obra que é muito parecida, que é o Homem que Veio do Frio, né? De certa forma, também tem um jogo lá da espionagem e tal, mas tem um final mais dramático, que não é do Graham Greene, né? do Le Carré lá, e tem que trata um pouco isso, mas tem também mas na hora de resolver, eles resolveram de outra forma, né? Assim é a história. E é muito interessante esse aspecto que o Álvaro está levantando, e eu até vou passar a palavra para a Mariana, porque, Mariana, você consegue talvez estabelecer um paralelo entre as histórias criadas, o conteúdo criado pelo Wormwood para os chefes britânicos, né, os chefes da inteligência? Ele criou personagens, ele criou desenhos, ele criou histórias. Você acha que o que ele fez foi uma espécie de fake news, desinformação, para driblar essa inteligência e achar que ele estava efetivamente desenvolvendo o seu trabalho como espião contratado e que depois, né, teve essa reviravolta na trama? Mas é possível a gente afirmar isso? Nossa, fake news é um termo bem interessante para a gente pensar o que aconteceu no livro, né? Eu, particularmente, acho que talvez não se encaixe, porque, bom, eu acredito que, pelo que eu entendi do livro, não foi com a intenção de sacanear ou de prejudicar. Parece que ele foi realmente se envolvendo na história. Seria considerado fake news, mas acho que é um bom jeito de interpretar tudo o que acontece. Eu queria comentar também que, de novo, trazendo um pouco de como foi a minha leitura, né? Eu não sei até que ponto eu fui uma leitora muito ingênua, mas eu caí nessa história de espião. Então, por muito tempo do livro, eu tive dificuldade de entender o que estava acontecendo, porque eu falava, nossa, de onde que estão vindo esses agentes que não tinha antes? Eu falava, mas como que ele está relacionando aspirador de pó com os desenhos? Aí depois que eu fui acompanhando, eu falei, nossa! Aí que me deu uma sacada, eu falei, então era tudo mentira, o que fez muito mais sentido, né? E eu achei engraçado eu me sentir parte dos ingleses lá, decifrando as coisas dele, acreditando, e mesmo parecendo super bizarro e sem o menor sentido, continuando comprando a história. Então é engraçado, eu não sei como que é a trajetória de cada um lendo, mas pode ser que uma parcela entre aí nessa brincadeira também e passe pela mesma situação que eu passei aí de ir comendo essa fake news e aí depois de muito tempo entender o que está acontecendo. Pode ser até o que acontece na vida real com as fake news, né? As pessoas começam a consumir aquela mentira e aí depois que vai se tocando, nossa, mas isso não é coerente com isso não bate com o que foi falado antes, e aí vai tirando outras conclusões. Mariana, eu queria puxar mais uma pergunta para você. Tem uma outra autora, essa cubana, chamada Zoé Valdez, e ela escreveu um livro chamado O Nada Cotidiano. Nesse livro ela fala sobre uma Cuba, né, já socialista, mas que parece que parou no tempo, onde as coisas realmente não acontecem, né? E aí eu queria relacionar esse nada cotidiano um pouco com a América Latina como um todo, né? Nós sabemos que durante a Guerra Fria, boa parte da América Latina
passou por seus golpes e revoluções, mas eram coisas muito mais locais do que globais, né? O que acontecia globalmente era a Guerra Fria, e que envolvia os grandes atores, né, das relações internacionais, né? Então, o que você acha, Mariana? Você acha que o Ormond, embora sendo inglês, vivendo em Cuba, ele se sentia no epicentro ou na periferia das grandes discussões do mundo da época? Nossa, essa é uma pergunta bem complexa, né? Queria dizer que eu gostei da indicação da autora, depois eu vou ir atrás também. Pensando na perspectiva do protagonista, eu não acho que ele tinha a dimensão global do que estava acontecendo, sabe? Eu acho que ele estava tão inserido naquele cotidiano dele, nas coisas que ele fazia, naquela mesma rotina. Eu não consigo imaginar ele tendo a dimensão do que ele estava fazendo parte e do que acontecia em volta dele, sabe? Então, provavelmente, partindo dessa ideia, acho que ele se sentia no epicentro relacionado com a Inglaterra, mas nem no livro eu não lembro deles mencionarem outros países em questão. Se mencionaram foi pouquíssimas vezes, e como a gente está sempre acompanhando o protagonista, o narrador ele tá em contato com a linha de pensamento dele, né? Acho que ele se sentia bem no epicentro, assim, da situação. Acho que também, se ele não se sentisse assim, ele não ia ter dobrado esforços para fazer tudo que ele fez e virar tudo que virou. Então, provavelmente, ele estava nessa posição. Muito legal. Gente, a conversa foi ótima. A contribuição de cada um de vocês foi muito boa para que os nossos espectadores se aproximem dessa obra e conheçam mais a literatura, né, e as obras do Graham Greene. E eu só queria dizer para a Mariana que acho que a gente não pode dizer que você foi ingênua lendo essa história e se deparando lá na frente, poxa, mas nossa, ele construiu, ele inventou toda essa ficção, né? Isso também aconteceu comigo. E eu acho que isso mostra a genialidade do Graham Greene enquanto escritor, né? Enquanto literato, assim. Porque acho que isso deve ter acontecido com muitas leitoras e muitos leitores, né? E aí acho que a forma como ele escreve, como a narrativa foi criada, eu acho que é uma das respostas, né, da escrita dele, que eu acho ele um autor incrível. E antes de terminar o programa, eu e o Igor, a gente sempre convida os nossos participantes a indicar uma outra obra, pode ser da literatura, ou pode ser um produto audiovisual, uma série, um filme, ou uma música, que vocês tenham se recordado ao fazer a leitura dessa obra, né, do Homem em Havana, ou que se passe no mesmo contexto, ou que ilustre episódios semelhantes, né? Então, se vocês puderem indicar para os nossos espectadores uma outra obra, vou passar para o Álvaro primeiro. Bom, eu falei do John le Carré, que tem, junto com o Graham Greene, essa visão crítica do serviço secreto. Ele não é, enfim, tão cômico e tão debochado como seria o Graham Greene no processo, né? Mas, ou seja, os personagens do Le Carré estão sempre assim, o orçamento, será que o orçamento vai dar para que faça isso? Tem quebra um pouco desse mito que o dinheiro é infinito, etc., né? Então, eu estou com um problema aqui dos títulos em Portugal e no Brasil, né? Assim, não sei se é O Espião que Veio do Frio, que é um livro que foi escrito, e o Le Carré ainda era espião nessa época. Ele ainda era o espião. Então, eu acho que é um livro que transita um pouco isso. E tem um livro também dele chamado O Topeiro, que aqui o topeiro é um infiltrado. Agora, eu não me lembro realmente como é que é esse livro aí mas teve um filme recentemente, uma versão recentemente do cinema, e é um filme interessante também porque mostra um espião inglês que tem que descobrir um traidor, quando ele não consegue descobrir nem que a esposa trai ele.
tá entendendo? Então, isso que é o curioso da história, né? Como é que você tem um espião que supostamente descobriu grandes segredos, mas dentro da sua casa você não consegue descobrir um pouco do que está acontecendo. Então, assim, o Le Carré, eu acho que ele é interessante para quem gosta mesmo de uma certa espionagem, porque ele vai além do Green, da face do Green, tá entendendo? E, Mariana, ele fez isso para enganar o serviço secreto inglês, é claro que enganar os leitores, né? Essa questão do... Né? Isso quando eu li, eu já estava vendo que... eu já estava brifado no processo, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas o processo realmente é esse, né? Ele fez isso para ludibriar e mostrar que quem somos nós, né? Se o serviço secreto inglês caiu nisso, porque a gente não vai cair nessa palavra dele aí, tá entendendo? Então, assim, é um autor que eu acho que pode dialogar com ele. Que ótimo. Tá vendo, Mariana? A gente pode ficar mais tranquila, tá vendo? Não vamos ingênuos. E você tem indicações de alguma obra para passar para os nossos espectadores? Sim, eu tenho duas que eu pensei aqui. A primeira é o filme do Nosso Homem em Havana. Eu vi que tem no YouTube. Eu não cheguei a assistir ainda, mas eu vi que tem. Eu pretendo assistir agora com esse outro olhar de quem já entende o que acontece na obra. Enfim, mas leiam o livro antes, depois vejam o filme. E a segunda indicação é um pouco... diria aleatória, assim, eu não tenho muito conhecimento em livros de espionagem ou relacionados enfim, de temas policiais, investigação, enfim. Mas pensando nessa questão do protagonista ir te conduzindo a você acreditar em alguma coisa, um dos meus livros favoritos é Crime e Castigo, do Dostoiévski. E eu sou apaixonada na obra, mas se você não tem você não tira o zoom, assim, e você para pra pensar que o protagonista, ele realmente tem algum problema, você começa a acreditar nas coisas que ele tá falando, no sentido de você vai comprando aquela história dele como se ele tivesse razão nas coisas que ele fez. E foi um pouco disso que eu passei também quando eu tava lendo o livro, que eu tinha que olhar sempre com um olhar crítico, falando, não, mas vamos relembrar tudo o que aconteceu, assim, pegar um olhar crítico de leitor mesmo. Não tem praticamente nada a ver com o Nosso Homem em Havana, mas é outra literatura aí que te conduz enfim, ao que o protagonista quer que você acredite. Igor, e você? Tem alguma indicação? Eu tenho, Claudinha, eu tenho sim. Também são duas indicações. A primeira delas é um outro livro de um escritor cubano bastante conhecido, chamado Pedro Juan Gutiérrez. E o autor escreveu um livro em homenagem ao Graham Greene, em homenagem ao Nosso Homem em Havana, que se chama O Nosso GG em Havana. E é uma história em que ele conta o próprio Graham Greene como um detetive que vai atuar em Cuba, né? Então é uma história muito bacana. Vale a pena quem tiver interesse em ver como que o personagem Graham Greene agora se coloca dentro do livro do Pedro Juan Gutiérrez. E a outra indicação é uma indicação que me lembrou muito enquanto eu lia O Nosso Homem em Havana, que é aquela série americana de comédia lá de 1965, que é o Agente 86. Eu acho que eu falo especificamente do Agente 86 porque é aquele personagem cheio de trapalhadas que também, às vezes, vai descobrindo coisas quase que por acaso, né? Então é um personagem que, para mim, pelo menos, se assemelha um pouco com as aventuras aí do Sr. Wormwood. E você, Claudinha? Olha, na verdade, eu vou mencionar uma indicação que o Álvaro já fez pra gente aqui no programa, mas é importante a gente reforçar, eu acho, que é o filme O Terceiro Homem. Esse filme foi dirigido pelo Carol Reed, mas o roteiro foi escrito pelo Graham Greene. Então, o nosso representante inglês do Rotas Literárias escreveu o roteiro desse filme. Esse filme foi lançado em 49 e ele teve um grande sucesso de bilheteria. Ele teve 4 indicações ao Oscar, ele ganhou inclusive Oscar de melhor fotografia e teve no seu elenco o Orson Welles, né, fazendo uma atuação impecável. Então a minha indicação é O Terceiro Homem. Legal. Pessoal, estamos encerrando o programa, então eu em nome da nossa equipe aqui, gostaria muito de agradecer o escritor e jornalista Álvaro Filho. Inclusive, Álvaro, aproveitando que você é escritor,
Fala um pouquinho das suas obras pra gente, deixa o título pra gente aqui. Bom, eu tenho uns 5 livros publicados, 2 deles são policiais, né? Um deles chama Curso de Escrita de Romance, o nome é meio estranho, né? Curso de Escrita de Romance nível 2, ele foi semifinalista do Oceanos em 2018, e é uma história policial que remete aí, que é feito por um candidato a escritor. E o último dele foi publicado aqui em Portugal, chamado Alojamento Letal, que é uma coisa, é um título que talvez não faça muito sentido ao brasileiro, porque brinca com a história do alojamento local, que é o Airbnb aqui e conta também a história de um serial killer que matava os velhinhos para liberar os espaços para o Airbnb. Enfim, tem E aí eu vou dizer que eu não bebo tanto quanto o Graham Greene, mas bebo no estilo dele de falar, de achar que a gente pode, através de uma literatura cômica, tocar em assuntos sérios. Eu acho que é a melhor forma, viu? Se a gente tentar ser muito pretencioso e sério, talvez a gente deixe o leitor fugir. E convidar todos a continuar assistindo aí o canal do Detetive Literário no Facebook e no YouTube. Eu estou aqui fantasiado de detetive literário hoje. É meu espião aqui, o nosso homem em Lisboa, mas estou fazendo aqui o papel lá e sempre com essa pegada de tentar ver os romances policiais um caráter que seja sociológico, seria muito pretensão minha, mas tem um diálogo com outras estruturas sociais. Legal, Álvaro. Obrigado pela participação, viu? Obrigado, prazer. E também agradecer a nossa querida aluna Mariana Zambrana, do curso de Relações Internacionais. Muito obrigado por participar com a gente hoje, viu, Mariana? Muito obrigada, Igor. O prazer foi meu. Eu fiquei muito feliz com o convite e foi muito gostoso a nossa conversa aqui. Espero que todo mundo que esteja assistindo goste bastante também. Legal. Vamos conversar mais vezes. Muito obrigada, Álvaro e Mariana. Este foi mais um episódio do Rotas Literárias. A nossa próxima parada é na Espanha, com o clássico Névoa, de Miguel de Unamuno. Esperamos por vocês! Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz e de Igor Alves. Produção Davi Krasilchik e Silvia Burim. Gravação Micael Roira, Rogério Afonso e Letícia Gossain. Edição de Bruna Nakashima e Davi Krasilchik. Supervisão Alziro Tonin. A gente se despede por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro, muitas viagens. Tchau, pessoal. Tchau, até o próximo episódio.